Meus amigos e minhas amigas, telespectadores da Band Capanema, já está no ar mais um programa Conversando com Manolo Alves, o programa que eu chamo de o social da região nordeste do Pará, na televisão de Capanema e da região, trazendo pessoas influentes na nossa sociedade e que muitas vezes eu propriamente também só conhecia por fora, né, sua aparência, e com o nosso bate-papo aqui agradável de todo fim de semana, a gente acaba conhecendo as pessoas por dentro, pelo íntimo, não é? E hoje eu estou, por exemplo, aqui com o professor Antônio Edson de Oliveira, o professor Edinho, de muitas curiosidades, não é? Curiosidades históricas. Olha. Professor, muito obrigado pela sua presença, viu? Fique à vontade. Como eu estava conversando com o senhor ainda há pouco, esse programa não é um programa de entrevista, não é? É formal, é um conversando com Manolo Alves. Fique à vontade, certo? E pode contar os seus causos, como se fala, né? Aliás, nós chamamos o professor Edinho aqui por conta de uma experiência muito interessante que ele viveu, espontaneamente viveu essa experiência, e ele depois lançou um livro. Esse livro chama-se Descrição da Realidade de Alguns Tipos Sociais Criados pelo Próprio Ser Humano, não é? E daqui a pouco nós vamos fazer uma imagem dessa capa de livro aqui, com calma, sem problema, uma capa muito bonita, por sinal. E agora, professor Edinho, o que é que contém, na verdade, nesse livro, professor? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Obrigado. E dizer que eu lhe acompanho tanto no seu programa Conversando, como na rádio. Então, muito obrigado. Obrigado. E a credibilidade do seu trabalho me fez eu acreditar ainda mais no seu convite. Muito obrigado, viu, professor? Em relação a este trabalho, quando criança, nós não tínhamos terminal em Capanema. Ficava ali próximo do ponto de táxi a chegada dos ônibus. E um certo dia chegou um ônibus com várias pessoas assim carentes. E não era assim comum as pessoas estar pedindo aqui em Capanema. E eles começaram a pedir. E eu, como criança, eu comecei a perguntar. Aí disseram, não, é mendigo. E tal, aí aquilo. E diziam que vinham do Nordeste, né? A minha origem é do Nordeste. O senhor é de que cidade? Não, eu sou aqui do Pará, mas meus avós são do Ceará, por parte paterna, e minha avó é do Rio Grande do Norte, por parte de mãe. E aquilo me deu uma curiosidade e eu disse que um dia eu ia fazer um trabalho como esse. E a minha vida toda foi na área social. Certo. Eu sempre fui coordenador de comunidade, através da igreja, clubes sociais, participando, e em especial na educação, fazendo trabalhos sociais através da educação. E depois de tanto eu analisar, chegou a certo ponto que eu digo, está na hora de fazer esse trabalho. E eu estudei um ano a possibilidade de fazer esse trabalho. E depois de um ano, eu fui a campo. E eu escolhi justamente o Nordeste, que foi a origem que eu encontrei. E eu fiz os 9 estados do Nordeste e 3 cidades do Nordeste do Pará. Quer dizer que o conteúdo desse livro é uma história que o professor viveu passando por um mendigo nas ruas das cidades, especialmente do Nordeste, como ele acabou de falar. Agora, professor Edinho, o senhor, então, não escreveu o livro porque queria fazer uma história. O senhor primeiro fez a história e depois achou que era necessário escrever e registrar no livro. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Né? Por quê? Porque eu não queria escrever um livro contando a história do mendigo só eu vendo. Eu tinha que sentir. Perfeito. Eu tinha que... O mendigo tinha que acreditar que eu também era mendigo para ele falar o sentimento dele. Porque se eu fosse fazer uma entrevista, ele ia falar talvez não tanta verdade. Entendo. E quando eu estava na calçada com ele,
comendo o que ele come, ele acreditava que eu era mendigo. Então, o que ele expressava era o sentimento. E aquilo eu tento mostrar aqui, nesse livro, é o sentimento do mendigo, né? E, com o decorrer do trabalho, eu analisei que o mendigo hoje, ele está, apesar das igrejas católicas, evangélicas, o centro espírita, eu vi trabalho, eu vi algumas prefeituras fazendo trabalho até bonito, porém eles não querem esse tipo de trabalho social para eles. Os mendigos? Os mendigos. Não querem? Não querem, porque eles querem o dinheiro. Então, um trabalho com psicólogo, com assistente social, albergues dão tudo, eles não querem. O senhor você chegou a receber um oferecimento desse, uma proposta para ir no psicólogo? Tá? Passou também por isso? Sim. O senhor também disse que não queria? Também disse que não, porque eu estava com outro objetivo, né? Você não parava o trabalho, né, professor? Exatamente. Muito bem. Agora que o senhor quis provar na realidade, passando-se por um mendigo, professor Edinho. Provar que a discriminação ela é verdadeira no Brasil. Às vezes nós dizemos que nós não somos, que não cometemos atos de discriminação. Certo. Mas eu fiz, na minha família, na cidade de Capitão Poço, não me reconheceram e me discriminaram. Foi, não foi, professor? Exato. Eu fiz na igreja e fui discriminado. Eu fiz em hospital, eu fiz em posto de combustível, eu fiz em prefeituras e em todos eu fui discriminado. O que mais me doeu é que a exclusão é maior, quanto maior o poder aquisitivo, maior a discriminação. Quanto mais popular, menos. Então os políticos são discriminam menos. Deixa eu lhe dizer, na questão da política, eu fui discriminado em uma prefeitura por uma assistente social. Quer falar da prefeitura? Não. Tá bom. Por questões de lei, mas foi em um outro estado. Certo. E lá, quando eu cheguei na prefeitura, me deixaram de lado. Eu queria conversar, eu pedi para conversar com a secretária de Ação Social. Não deixaram? Não, disseram que ela não estava. Eu queria falar com a assistente social. Não, só chega a partir das 9 horas e tal. Quando a pessoa que estava me acompanhando chegou lá e perguntou por que não estava querendo, e disseram que eu não era mendigo, que eu era um professor. Disseram? Sim. Descobriram então? Não. O rapaz que estava me acompanhando, estava combinado de chegar e dizer que eu era professor, não mendigo, para ver a reação. Entendo. Então eu entrei na prefeitura como um mendigo, mas eu não caracterizado como um mendigo. Mas eu não fui lá pedir. Eu queria conversar com a assistente social, com a secretária de assistência social. O que você ia conversar? Sobre o trabalho que é feito para os mendigos. O que a prefeitura realizava. Qual era a ação voltada à realidade dos mendigos. E me rejeitaram de todas as formas e me colocaram fora da prefeitura. Quando eles chegaram e disseram, olha, vocês não querem conversar com aquele senhor, ele veio conversar com a assistente social. Senão, era um mendigo, e aguarda aí. Foi mesmo, assim mesmo? Assim mesmo. E aguarda, vai chegar a vez dele. Aí ele disse, não, ele não é mendigo, ele é professor. Ele está escrevendo um livro sobre a situação do mendigo. Aí trouxeram a assistente social. Quase ela cai para trás. Quase caiu para trás e em 5 minutos me colocaram numa sala com ar-condicionado, com tudo. Você vê a como figura do professor fez a diferença. A diferença. Então foi aonde eu senti a maior dor da discriminação, porque eram as pessoas pagas pelo governo para
cuidar das ações das pessoas carentes. Então eles simplesmente não me respeitaram como pessoa humana, né? Eles me respeitaram pelo meu lado social, o lado de ser professor. E como acontece, né, professor? Isso acontece a questão da indumentária, como você se apresenta, né? Exatamente. Eu, por exemplo, estou acostumado lá na Câmara, que eu estou toda sexta-feira lá, né? Cumpro as ações da Câmara, eu, Danilo, o Gledson, e etc. E a pessoa lá, Manolo, para cá, que usa um bonezinho, né? Para encobrir aqui a careca, né? Manolo para cá, Manolo para ali, Manolo para lá. Quando uma vez chamei um cidadão desses para entrevistar aqui, chegou esse seu Manolo, é a gravata que está fazendo a diferença, né? Mas tudo bem, olha, nós vamos continuar essa conversa com o professor Antônio Edson de Oliveira, o professor Edinho, né? O mendigo, professor Edinho, mendigo entre aspas, né? E a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho depois dos comerciais e não demora nadinha.